Cara, nós já tá na metade do ano, como assim? Oi, benção. Se você tá aqui comigo há uns 5 meses, mais ou menos, deve lembrar que eu postei um vídeo falando sobre o quão difícil eram alguns chutes que esses esquisitões aí já tinham conseguido fazer na obra. E como esse vídeo foi apagado do canal, eu resolvi estar trazendo uma versão 2.0 aqui. Até porque o remake do Iceberg deu muito bom. E naquele vídeo eu expliquei as coisas com a minha bunda. Então já que eu só penso em farmar view a todo momento, tamo aí pra estar discutindo mais uma vez esse troço, né? Vamos lá, fazer o quê? Clicou no vídeo, agora vai ter que assistir. Ou vai sair agora, vai voltar atrás e vai embora agora, me deixar aqui. Bom, uma coisa que eu acho da hora de estar fazendo é dividir esse vídeo em 3 graus de dificuldade. O grau 1 vai estar listando e cobrindo todo o chute mole de fazer. E repare que eu digo no chute em si, e não toda a lore que o personagem fez antes pra conseguir chegar nesse momento de finalizar. O gol do Lavinho seria o melhor exemplo que eu poderia estar dando. Driblar toda a zaga do time do Bastard enquanto faz os caras cair no chão não é lá uma coisa muito fácil de acontecer. Tanto que essa é a única vez em que o personagem faz isso no mangá, né? Ou vai me dizer que você se lembra de outro momento e que tu é o fodão. Mas agora, esse chute que ele dá pra trás é algo que qualquer um poderia fazer. Até eu. Ó, tô aqui no remete, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Viu? Outro momento que, considerando só o chute, foi algo bem simples de fazer, ainda mais para jogadores profissionais, foi o primeiro gol do Isagi, né? Aqui eu poderia explicar toda a trajetória do cara, de como ele errou outros gols tão fácil quanto esse, e de como ele finalmente conseguindo aqui significa muita coisa, não só para ele, mas como para todo o Blue Lock, já que depois disso o cara foi evoluindo e consequentemente evoluindo, todo mundo tava à volta dele. Mas é bem mais legal eu mencionar que eu poderia explicar isso do que eu realmente explicar isso. E o chute do Barou contra o Sub-20 também não é algo muito difícil de fazer, não. Vamos lá, o cara devia estar o quê? A 5 metros do gol? Tudo que ele precisava fazer era esticar a perna. Diferente desses outros chutes aí que ele dá com essa delicadeza de uma princesa. A única coisa que pode estar incomodando ali, dificultando a vida do cara, são esses 2 pesos nas costas. Mas fora isso, ele não tinha como dar muita desculpa, não. Aí, indo sei lá quantos capítulos mais pra frente, a gente vai ter essa situação aí que gerou bastante hype quando saiu. Principalmente no TikTok. Depois do réu dar o último passe pro gênio, ele se vê de frente com os 2 principais zagueiros do Bastard. Aí, como ele não é bobo nem nada, já mete um voleio falso ali pra quebrar a expectativa de todo mundo. Menos do protagonista, que prevê esse movimento e tenta interceptar a bola, que agora sim é surpreendido por um outro voleio falso. Aí é a vez do Kaiser fingir que tava marcando ele e já engole uma finta ali pra ficar ligeiro. E como se essa baixaria aí não fosse o suficiente, o Nagi ainda finge mais um voleio totalmente desnecessário na cara do Isagi. E finalmente, finaliza o goleiro sem nenhum pingo de empatia. Aí você pode até duvidar da minha sanidade quando eu falo que essa obra de arte foi easy. Mas, gente, vamos lá, né? Assim como todos os chutes dessa obra, o cara tava em câmera lenta. E é óbvio que ele ia conseguir fazer isso sem nenhuma dificuldade. Hoje você tá meio desligado, hein, cara? Vamos acordar? Já tá na hora. Acorda! Mas pra finalizar logo essa sessão aqui, que os gols são tudo meio foda-se, a gente vai ter os gols desse mano aqui. Eu não sei se você vai lembrar dele, mas em resumo, todos os gols do cara na obra foram simplesmente dados pelo time inimigo. E agora tu pode até não dar valor pra essa parte do vídeo e falar, mano, por que você tá mencionando essa parte? Eu quero ver o gol do Shidou ou as trivelas do Rin. Mas quando eu vi pela primeira vez a traição do Kwon, foi um negócio bem surpreendente. Eu realmente não esperava. Até porque essas últimas partidas foram bem previsíveis, já que, né, o autor exagerou no uso de foreshadow. Mas principalmente nessas primeiras seleções, era tudo muito novo, sabe? Tudo muito diferente. Aqui era onde a parada começa a ficar mais dramática. Então eu incluí chutes que a gente já viu na vida real, seja aqui no Brasil ou lá no país do futebol, que é a Angola. Começando com um clássico. Se no anime foi impressionante de ver esse chute e eu fiquei tipo, nossa! Imagina a minha reação quando eu vi esse mesmo chute sendo feito na vida real. Que é, eu só fiquei impressionado mesmo. Não teve muita uma emoção assim forte.
mas foi divertido. E tem esse maluco altão aí, que com certeza foi inspiração pro autor tá criando essa coisa estranha. Até porque, além desse, tem vários outros chutes em que o Shido dá que são bem parecidos com o que o Ibrahimovic já fez. Então fica a menção aí. Por ser uma bicicleta fora da área, sem dúvidas é um chute que poderia estar lá no grau 3. Mas considerando que a gente acabou de ver ele sendo feito na vida real, e que ele não quebrou nenhuma lei da física aqui, eu achei justo colocar ele nessa posição. E também esse canal não tem muito compromisso com a verdade não. Eu acho impressionante a galera vendo eu fazer besteira o vídeo todo e ainda assim levar a sério algumas partes. Agora, não dá pra deixar de botar na lista esse chute lindo do Yukimiya. No mangá, ele explica que isso é uma inspiração no chute com rotação aleatória do Chris Prince, onde a bola simplesmente não gira e ela só vai meio que... Mas vendo como a bola tá literalmente rodando pra baixo, esse efeito lembra mais o Top Sim, que é bem comum no ping-pong, mas também já apareceu num chute de uma tantada de jogador aí. E eu acho que esse é um dos tipos de chute mais comum que tem na obra. Esse bagulho da bola rodar aí pra uma outra direção, né? Fazer uma curva. Como, por exemplo, esse chute do Rosinha, onde ele usa Toon Force pra aumentar o tamanho do campo e ter mais espaço pra chutar. E imitando um cruzamento, ele consegue botar esse efeito na bola que nem o Gagamaru consegue tancar. Fora da área, sendo marcado e o próprio Gagamaru no gol, o grau de dificuldade vai só aumentando nesse tiro aqui. E a única coisa que tava favorecendo o cara ali é a zona dourada dele. Como o Ego tinha dito lá atrás, essa é uma das fórmulas de um atacante. E fora que é impressionante como a arte desse mangá evoluiu, né? Olha esse painel, que coisa linda. E bom, pra tá finalizando o chute com curva nessa sessão aqui, não dá pra deixar de mencionar o alemão. O autor devia estar se coçando pra colocar um gol parecido com o do Roberto Carlos na obra. Aí quando ele viu que o Kaiser precisava de alguma coisa pra fazer e pra ser útil na partida, ele só aproveitou essa chance e foi com tudo. Ou sei lá, pode ser que esse gol tenha vindo do nada e o autor nem mesmo lembra dessa batida absurda ali. E aqui as condições são óbvias, né? Fora da área, essa rotação absurda. A única sorte do Kaiser é que a bola tava parada. Mas fora isso... pariu, imagina a dificuldade pra fazer um bagulho desse na vida real. E bom, pra finalizar, um outro gol que eu tenho certeza que foi inspirado na vida real é esse gol do Saí contra o Sub-20. Quer dizer, contra o Blue Lock. Eu juro pra vocês que eu já vi o vídeo de um cara fazendo esse gol sem ângulo nenhum numa partida oficial. Só que por algum motivo eu não consegui encontrar esse gol de jeito nenhum. Eu pesquisei tipo por uma meia hora e realmente não tive frutos do meu trabalho. Trabalhão, né, inclusive. É um baita trabalho pesquisar coisa na internet. E aí agora eu tenho que ficar com essa cara de tongo, né? Parecendo que eu tô mentindo. Mas se você sabe quem fez essa loucura, por favor, deixa aí nos comentários. Eu vou ficar bem agradecido. E por fim, o grau 3 vai estar listando aqui os gols mais difíceis imagináveis. Bom, nem tanto assim. Mas aqui só vai ter gol que existe no Blue Lock que eu nunca vi ninguém fazendo na vida real. Pra abrir com chave de ouro, eu quero botar o chute de armas duplas do Saiga aqui. Aí, nessa hora, você pode até pensar: uai, só, mas literalmente tem um vídeo de um cara fazendo isso na internet, Zé. Eu não sei porque você teria uma imitação barata do sotaque de Minas. Mas vamos lá, primeiro que esse cara fez isso no quintal de casa, com uma musiquinha de fundo pra postar na internet. E olha a diferença absurda entre essa situação e o que estava acontecendo no mangá. A bola estava caindo na direção do Yoichi numa velocidade absurda. Ele estava sendo marcado pelos dois melhores jogadores da partida. O cara não faz movimento de zerinho como o pessoal geralmente faz. Ele simplesmente gira todo o corpo, tanto para sair da pressão do rim, quanto para ganhar força no chute. Ele estava no limite da grande área. E não dá pra deixar de mencionar também que o goleiro é profissional. Vai eu tentar fazer gol nesses caras? Então sim, mano, esse chute ainda não foi replicado na vida real. É meio óbvio agora que eu parei pra pensar, né? Nem precisava de toda essa explicação. Ainda mais porque, né, eu tenho um vídeo falando sobre isso daí. E já que estamos falando de absurdo, não tem como eu não citar essa obra de arte do Kaiser. Mesmo sendo pressionado pelo atacante do Sub-20, derrubado pelo cabeludo e tendo o Aiko pra barrar a bola, esse alemão safado mete um chute de bicicleta que passa por debaixo da perna do Aiko, não dando nenhuma chance pro goleirão. É da hora ver a reação dos outros jogadores assistindo isso daí. E indo agora por um gol que pode ser considerado bastante sobreestimado nessa loucura toda aí, a gente vai ter o Noah gozando de sua ambidestria natural. Vamos lá, as condições que esse cara tinha pra chutar eram as seguintes: uma marcação do próprio Lavinho do seu lado direito, um zagueiro na sua frente e ele tava fora da pequena área. Primeiro, ele levanta a bola enquanto é pressionado por trás
Vixe. Em seguida, esse cara mete um voleio a uns 2 metros do chão. O cara ainda acerta no cantinho. Não, sem meme, esse chute pode até ser possível na vida real. Mas pelo menos eu, com os meus poderosos 12 minutos de pesquisa, não encontrei algo parecido. Tem os chutes ali do Ibrahimovic que são quase iguais, mas é só na parte da acrobacia. Esse nível de potência aí não tem não. E pra finalizar, a gente vai ter o Rim, que é tipo aqueles jogadores que aprendem um combo e ficam spamando ele infinitamente. De cara, a primeira aparição desse maluco é ele metendo esse chute duplo aí, na onde as bolas se conectam no final da curva. E é um negócio que eu ainda tô esperando ver no canal daqueles caras que fazem esse tipo de desafio maluco. Lembra aquele pessoal que ficava acertando o desafio da garrafa em alturas impossíveis? Mas no mais, todos os gols desse cara foram com umas curvas malucas. É inegável que o mais difícil que ele já fez até agora foi nessa última partida contra o time do SAG, em que o cara simplesmente dá uma trombada com o protagonista enquanto manda a bola pro outro lado do gol. A esse ponto perdeu seu controle. Mas no mais, rapaziada, o que eu tinha pra estar falando é isso aí. Sinta-se livre pra me esculhambar aí nos comentários caso eu tenha esquecido de algum gol importante, mas na minha opinião esses são os mais da hora de estar citando, tá ligado? Eu sempre vou estar por aqui, então se cuidem. Tchau e benção.